Hello, hello! Estamos aqui de volta. Você sabe, esse programa maravilhoso chama Doula, que entra toda quinta-feira às 20 horas aí para você no nosso podcast aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Já estava com saudades de estar aqui. Você viu aí que a minha maravilhosa Joyce assumiu os nossos últimos episódios aqui na nossa temporada, né, Jo? Tava, mas já tava com saudade de você aqui, né? Ai, gente, eu também estava com saudade de mim. Um abraço para eu mesma. Ai, mas foi mais uma vez por um bom motivo. Eu jurei que da última vez eu não ia faltar mais, né? Até fiz uma musiquinha e tudo mais. Se você não viu cantando, volta aí uns 2 episódios para trás, que você vai ver eu dizendo eu voltei. Mas o que aconteceu? Coisas acontecem na vida da pessoa e aí a Joyce maravilhosamente levou os nossos programas, a nossa audiência altíssima, cada vez mais alta. Mais uma vez, gratidão para você que está chegando aqui conosco no nosso canal. Então, você está no Chama Doula. Eu sou a Marixa, sou doula, psicóloga perinatal, fundadora e CEO do Instituto da Papo de Gaia. E sempre aqui comigo, maravilhosamente, Joyce, minha parceira. Em alguns episódios eu chamei você de casca de bala. Será que tá rolando ainda casca de bala, gente? Eu tô fora de... Tô fora já? Já passou, já. Já passou? No que é agora, então? Não sei mais o que tá no auge agora. Agora é minha uva passa? Não sei. É verdade, agora começa. Agora é minha uva passa, né? Não é porque faz a correlação. Bom, mas vamos embora. 29º episódio desse podcast maravilhoso que chegou para ficar. E olha, muito conteúdo, informação, orientação, gente bonita e principalmente pessoas que estão fazendo a diferença aqui na nossa cidade, falando sobre assuntos que naturalmente você precisa se antenar, buscar compreender cada vez mais o que está rolando. E eu não sei se você percebeu, mas se você não percebeu, não sei, vou dar uns spoilers, né? Algo no ar, né, Joyce? É Halloween? Não, gente, já passou Halloween, pelo amor de Deus. A intenção é falar sobre prematuridade, um assunto que também é meio assim dramático para algumas mamães que estão gestando, porque tem medo sim da prematuridade. Muitas vezes nós escutamos muitas coisas sobre UTI, sobre acompanhamento de enfermagem. Olha, esse assunto é pano para manga e é sobre isso que o nosso episódio hoje vai falar nesse mês maravilhoso, fazendo essa referência de consciência roxinha sobre prematuridade. Então, conosco aqui uma pessoa maravilhosa que você já vai descobrir logo depois da nossa vinheta maravilhosa também. Vamos embora? É isso mesmo. Em casos de urgência e emergência, máscaras cairão e você primeiro coloca em você, antes de tudo. E aí, olha que legal, né? A gente poder falar sobre um assunto que é sério, sensível, com uma pessoa incrível que eu amo e que eu tenho total, assim, admiração. Kessia, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ai, gente, muito feliz por estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Nossa, eu fiquei tão feliz quando você mandou uma mensagem pra mim. Eu disse, nossa, tem que ser no novembro, né? Acho que encaixou, né? Então a gente combinou aí, acho que mês passado, né? A gente conversou. E eu acredito que, assim, foi tudo direcionado porque esse mês é um mês, assim, que a gente não comemora, mas sim que é intencional a sensibilização sobre a prematuridade. Tanto para o bebê quanto para a família, né? Porque a prematuridade em si, ela não é só do bebê. Ela é de uma mãe prematura, de um pai prematuro. Então, são questões muito relevantes que são trabalhadas ali no mês de Novembro Roxo
que incentiva a questão da humanização, a questão do convívio familiar, de fazer com que a família também, eles estão internados junto com o bebê. Então são várias questões assim que é pano pra manga, como você falou. É muito pano pra manga, né? E aí a nossa chamada hoje é cuidando dos pequenos guerreiros, né? E esse desafio da prematuridade. É claro que precisa ter conhecimento, precisa ter uma caminhada profissional para chegar a ser uma enfermeira neonatologista. E aí me conta, Kessia, como é que você naturalmente começa a sua trajetória para chegar hoje, aonde que você está trabalhando, o que você faz? Conta um pouquinho para nós e também um pouco do seu olhar técnico, especial e por que vem esse amor, né? Sim. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, conta um pouquinho para nós. Primeiro, eu tenho muito orgulho da minha região, como vocês sabem, o sotaque, né? Aqui o sotaque ele é diferenciado. Adoro. Já peguei um pouco do sotaque sul-mato-grossense, já morei em outros estados também, Belém do Pará, São Paulo. E eu sou formada há 12 anos, sou enfermeira, graduação em enfermagem, sou formada pela Estácio do Recife, sou pernambucana, tá? Da Gema ali, Recife ali, mais do Agreste, ali interior, mas morei a minha maior parte assim da graduação em Recife. E quando eu estava ainda na graduação, eu sempre me apaixonei por essa área materno-infantil, especificamente pela neonatologia. Quando eu tinha as aulas, né, de neonatologia, nossa, eu me apaixonava. E o estágio, né, supervisionado, que após a faculdade, né, ainda ali no último período, a gente faz um estágio supervisionado. E lá em Recife tem alguns hospitais que eles são referência nessa área de neonatologia, que é o IMIP, é o Hospital Agamenon Magalhães, que lá eles foram os pioneiros aqui no Brasil do método canguru. Então, para quem não sabe, o método canguru, ele é como se diz, o canguru, então é em contato pele a pele, o bebê, mesmo ali na prematuridade, então ele fica em contato pele a pele, geralmente a gente põe o bebê, até mesmo prematuro extremo, dependendo da estabilidade clínica, mesmo com tubinho, aquele que respira, né, com sonda, então a gente põe em contato pele a pele com a mãe ou com o pai, pra gente poder simular aí o bebê ainda no útero. Então, lá em Recife, alguns hospitais foram pioneiros ali naquela região e eu estagiei ali naquele lugar. E, nossa, eu me lembro, eu me formei com 22 anos e eu me apaixonei, eu disse, eu quero isso pra minha vida. Só que depois houve aí, eu me casei devido ao trabalho do meu esposo, então ele trabalha viajando para outros lugares e não tive uma oportunidade assim fixa de trabalhar nessa área. Então eu fui sendo levada, né, pelas oportunidades que surgiam, tudo. E quando eu cheguei aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Papo de Gaia tem assim um diferencial muito grande na minha história. Quando eu cheguei aqui em 2020, eu fiz o curso de consultoria de amamentação, que eu já era apaixonada por essa área também de amamentação. E eu trabalhei no Covid, né? Uau! E quando eu trabalhei ali na linha de frente do Covid, né, vendo várias situações ali que a gente sabe que o Covid foi uma pandemia, realmente assim, não conto de carochinha, foi realmente assim o que a gente viu na TV. Infelizmente, eu vi várias pessoas ali, famílias, né, até contando recentemente a uma amiga, que dentro do mesmo leito tinham uma esposa e um esposo, jovens, entre 35 e 40 anos. Primeiro faleceu a mãe, a mulher e depois o homem, o esposo. E isso me chocou muito também, assim, na minha família tive um episódio de um falecimento de um ente querido muito próximo, uma tia minha, 45 anos, faleceu de Covid, e isso me abalou demais. Eu disse, eu não quero mais fazer algo que eu não goste, eu não quero da minha vida. Isso passou aí, acho que eu sou formada há 12, 13 anos, acho que uns 7, 8 anos. Indo por caminhos que me levavam ali como se fosse a destino. Não, a gente que faz nossas escolhas, né? São os processos, né? São os processos, isso mesmo. E foi quando, assim, eu tive a oportunidade de fazer o curso de doula, né, na casa da Papo de Gaia, e foi o start. Eu disse, não, eu quero trabalhar com algo que eu amo.
Porque isso faz o diferencial, né? Quando a gente faz algo que a gente ama, né? Então as coisas fluem naturalmente, né? Não tem peso, Não né? tem peso. É algo que é gratificante, né? Faz sentido você ser a sua melhor versão todos os dias. Isso mesmo, isso mesmo. E depois fui interagindo aí nessa área de materno-infantil, fui conhecendo pessoas, e, passei na residência multiprofissional materno-infantil do Hospital Regional, passei 2 anos lá. E, nossa, foi uma casa, assim, de aprendizado, conheci pessoas, sabe, assim, foi as portas se abrindo e eu sentindo, realmente, é aquilo que eu quero para viver. E a residência multiprofissional, né, eu fiz entre 2022 e 2024, terminei esse ano em março. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Cândido Mariano, na maternidade Cândido Mariano. São cerca, mais ou menos, mais de 30 leitos de unidade neonatal, entre UTI neonatal e unidade de cuidados intermediários. Então, o bebê que sai da UTI neonatal geralmente vai para a enfermaria dos bebês, né, que é a UCIM, né, unidade de cuidados intermediários. E é um constante aprendizado, né? Assim, já mais ou menos uns 4 anos que eu estou nessa área de neonatal. E amamentação, neonatologia, então é minha paixão, assim, é de viver. E, assim, o que eu aprendi muito na prematuridade, né, que eu sempre falo, é que é uma casa de milagres, né? Porque nós vivenciamos ali situações que aos olhos humanos não tem o que fazer. Então, as mãos humanas, a equipe multiprofissional, a equipe médica, de enfermagem, fisioterapia, toda a equipe ali faz seu trabalho, só que tem ali o dedinho do Criador que ele vai fazendo a diferença. E a gente vê histórias, assim, maravilhosas, assim, que nos incentivam a dizer, não, realmente ali é o meu lugar. E assim, a gente também tem histórias tristes, né? Mas eu acredito, na minha vivência, que as histórias de superação, tanto do bebê, dos pequenos guerreiros, quanto da família, supera as controvérsias ali que a gente vê do que acontece. Isso mesmo. Porque é muito comum a mídia trazer sempre o lado, né, mais doloroso da história. O que naturalmente ocorre para uma mãe, uma mulher que ela tá ali gestando o seu primeiro bebê, e tem uma passagem que para mim ela é muito sensível, que é quando as mães elas fazem as primeiras ultrassons morfológicas, né? Aí fica que naquela pra tensão, saber né? A tensão de como é que tá o bebê, se tá tudo certo. E aí, cada ultrassom, toda vez que a gente vai falando sobre pré-natal de boa qualidade, é justamente para que a gente tenha esse cenário, eu não sei se essa palavra é possível, mas sob controle 100%, né? Porque eu também acredito nisso, Kessia, por também ter vivido histórias, né? Com mulheres que precisaram ter seus bebês, né? Indo para a unidade intensiva, ou enfim, né? E aí não há algo nos nascimentos muito particular que é claro que a gente, quando há possibilidade de fazer uma varredura sobre todo esse processo do bebê, da mãe, da qualidade de vida emocional e física, a gente consegue evitar essa experiência que nenhuma mulher quer viver, nenhum pai quer viver, nenhuma avó quer viver, né, Joyce? Não, a gente acompanhando as meninas é sempre... E nós recebemos sempre as fotos, né, das ultrassons, dos laudos, assim, ai, tá tudo bem, né? Porque a gente realmente fica apreensivo, né? Sim. Por conta de até de não saber realmente como é que é, o que acontece lá dentro. Então tem muito isso também, né? É porque são algumas situações, né, a gente vivencia, não só ali a prematuridade, mas bebês termo, né? Então, para quem não conhece, assim, os bebês que nascem no tempo certo, entre 37 a 40 semanas, né? Geralmente a gente considera o bebê termo. E às vezes, em algumas situações, esses bebês são feitos, né, toda essa... Não quero assustar ninguém, mas acontece, infelizmente, porque a gente tem ainda o sistema de saúde, mesmo particular, que ainda não está totalmente voltado para tecnologias de prevenção ali ainda durante a gestação. É verdade. Então, a gente tem algumas situações que ainda são maiores do que a própria assistência ali que a equipe dá, né, por conta dessa tecnologia. Então, exemplo, hoje em dia, né, em alguns países até, a gente faz o ecocardiograma fetal, né, logo no início da gestação.
Então, isso já previne, se a gente descobrir uma cardiopatia no bebê, já previne até a gente fazer o tratamento intraútero. E o que aqui é tardio, né? Isso. E a gente descobre no nascimento só. Pois é, né? E infelizmente, eu falo infelizmente porque esse protocolo ainda é uma normativa internacional. E as nossas normas brasileiras, elas precisam caminhar ainda, né? Isso. É claro que aqui a gente está falando sobre políticas públicas, aqui a gente está falando sobre tomada de decisões, principalmente quem está aí na decisão da área da saúde, mas a gente poderia sim evitar muitas coisas, né? Sim. Recentemente, não pela primeira vez, é muito comum na nossa cidade, nós temos muitos bebês cardiopatas, e que esses bebês eles vão ter uma vida longa, né? Sim. De acompanhamento de 1, 2, muitas vezes até 3 meses, até fazer todo esse acompanhamento de desenvolvimento. E até mesmo de encaminhamento, né? Porque é o que a gente tem muito, né? Assim, até mesmo de parto prematuro. Então, são muitos encaminhamentos do interior, né? Com falha na prevenção primária ali. Né? Porque eu acredito que é primordial ali a prevenção primária. Então, se uma enfermeira está fazendo pré-natal de baixo risco, observa algo anormal, deve encaminhar essa gestante imediatamente para alto risco. Então, vai sendo encaminhado para os hospitais de referência, os centros de referência. Então, isso previne, mas infelizmente a gente não tem isso. Aí chega lá, né, no final, na ponta, no parto já, então a gente tenta, de alguma forma, né, assim, amenizar aquela situação, mas que poderia ser prevenida e descoberto ainda na gestação. A infecção urinária, porque a gente sabe que parto prematuro, infecção urinária é um grande... possibilidade de ter um parto prematuro. Talvez seja um dos grandes, maiores vilões que nós temos, que é a infecção urinária. Até porque ela é muito silenciosa, né, Kessia? Isso mesmo. A mulher às vezes não sente só um ardorzinho, não, é normal. Muitos falam, por isso que eu falo, mitos e verdades de familiares, culturais, então isso é muito perigoso, né? Então a gente precisa buscar informação, qualquer gestante, né? Você que tá me assistindo, gestante, qualquer alteração que houver, então já procure ajuda de um especialista, corre, pede conselho, vai atrás, porque é muito importante agir ainda no início. Como doulas, nós buscamos sempre, né, Joyce, acompanhar o pré-natal, justamente quando a gente fala, uma boa validação de um pré-natal, ela vai ser feita a mais de 2 mãos, né? Então, a gente está falando de uma equipe multi, onde o olhar de cada profissional tem o seu peso, tem a sua diferença. E aí, a doula, não é que a doula vai realizar o pré-natal, não é isso. Nem na educação perinatal. Existe esse protocolo de consultório de atendimento, não é isso, né? Vamos deixar bem claro aqui. Mas a educadora perinatal, a doula de parto, tem que ter domínio sobre pré-natal. Isso mesmo. Tem que compreender sobre vacinas, sobre os exames, tem que compreender, não vai fazer leitura de exames e laudos, porém a gente vai fazer essa chamada com as mulheres, né? Tipo, olha, essa semana... Você precisa se ater e lembrar, já marcou a sua ida, já fez os exames, e aí, deixa eu ver, teve a foto, até às vezes a gente olha, vamos ver as fotos do neném da ultrassom, né? Por quê? Porque isso motiva. E aí, por que a gente está falando tudo isso, mais uma vez? Para evitarmos prematuridades no futuro, para evitarmos processos de idas na UTI. Isso mesmo. Mas, Kessia, a gente está falando de UTI, centro de assistência ao bebê, como você chamou na maternidade, que é a primeira, que é a UCIM? Unidade de cuidados intermediários. Não, mas você falou antes, um termo antes, você lembra? UTI neonatal? Os cuidados com o bebê, você falou, daqui a pouco a gente vai lembrar. Eu não lembro. Não tem problema. Mas explica para quem nunca esteve, imagina, as mulheres nunca estiveram numa sala de parto, no centro cirúrgico, num centro de UTI neonatal ainda, que passa mais longe ainda. Eu sei que tem muita gente que tá falando assim, Marixa, bate na madeira 3 vezes, eu não quero nem botar meu pé lá. Calma. Conhecimento é poder, e isso tudo faz com que você tenha uma dimensão melhor sobre as experiências da nossa vida. Se não for para você, às vezes é uma pessoa que está próxima de você. Isso mesmo. Mas explica, Kessia, o que é exatamente a UTI neonatal, né? E qual que é o papel de uma enfermeira neonatologista dentro desse espaço na maternidade, né? A enfermeira, ela é primordial.
né? A equipe de enfermagem, primeiro, ela é primordial. Por quê? É a equipe de enfermagem que fica 24 horas, a Joyce é enfermeira, né? Sabe? A equipe de enfermagem, qualquer profissão da saúde, não existe um profissional que fique 24 horas beira-leito como a enfermagem. Verdade. Então, é o enfermeiro técnico de enfermagem. Então, o enfermeiro geralmente é e UTI neonatal. O que é UTI neonatal? É um centro de terapia intensiva neonatal. Então, a gente sabe que existe adulto e tem o neonatal. Então, o neonatal geralmente é de 0 a 28 dias. Só que alguns bebês prematuros extremos, que é entre 24, 25, 26, 27 semanas, a gente considera prematuridade extrema. Então, quando o bebê atinge 1 mês, 2 meses, ele ainda fica na unidade de terapia intensiva neonatal. Geralmente bebês termo, né, no tempo certo, que nascem no tempo certinho. Geralmente após 30 dias, né, aí já vai dando seguimento para a UTI pediátrica, né, CTI pediátrico. Só que às vezes tem situações que o bebê fica lá, às vezes é cardiopata, tudo, às vezes fica lá pela condição assistencial, né, que infelizmente a gente não tem um suporte, né, assim, grande de UTIs aqui, neonatais pediátricas aqui em Campo Grande. E a UTI neonatal, ela dá essa assistência ali de cuidados intensivos no bebê prematuro. Então, a prematuridade extrema, geralmente, vamos dar um exemplo, o bebê nasce com 27 semanas, em 28, que a gente considera aí 6, 7 meses, né? E ainda na sala de parto a gente precisa ter um médico neonatologista, que pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem que existir um médico neonatologista para que possa dar a primeira assistência, né? Então, intubação, então põe um caninho, né, no bebê para intubar, o pulmão ainda não está formado, então alguns órgãos que são primordiais, que não estão formados, pulmão, barriga, né, estômago, região intestinal, que é uma das causas, assim, de maiores complicações, é a região abdominal do prematuro, que ainda está muito imatura, e o pulmão, então ele precisa geralmente, né, expandir, então o caninho, né, o tubo endotraqueal, que o médico já põe para ele poder respirar. E esse bebê tem que ser logo encaminhado para a UTI neonatal, porque na sala de parto ele faz os primeiros cuidados ali e após segue na UTI neonatal. E lá nós temos alguns equipamentos. Eu sempre gosto, quando eu recebo uma família, eu chego na família, converso, apresento o que é uma incubadora, apresento que é um berço aquecido. Incubadora é onde o bebê fica, que simula o útero, então ali é quentinho, tem toda uma tecnologia, assim, recentemente a unidade que eu trabalho, então houve uma reforma, houve equipamentos novos, então a incubadora ela fica toda quentinha, quando você abre a portinholazinha que você põe a mão, você vê que é um ambiente totalmente aconchegante, que simula realmente o útero. Então o bebê fica ali, geralmente o bebê que é prematuro extremo, a gente tem alguns protocolos institucionais que a gente não pode manusear o bebê demais, porque tem um risco de sangramento da cabeça também, que pode ter risco de paralisia cerebral, algum problema neurológico. Então, a equipe de enfermagem, nesse momento, ela é primordial, porque é ali como a gente fica 24 horas, então ela cria processos e protocolos que previnem situações, vamos dizer assim, iatrogenias, né, que são situações que são feitas pela equipe erroneamente. Então, a equipe de enfermagem previne essas iatrogenias com processos e protocolos. Então, a gente tem um protocolo de cuidado mínimo. Então, um bebê prematuro extremo, então ele só é manuseado com a equipe toda junta. Então, de 3 em 3 horas, vai o técnico de enfermagem, troca fralda, vê sinais vitais, vai o enfermeiro, avalia, colhe exame, vai o médico, vai o físio, vai todo mundo ao mesmo tempo, para que o bebê depois ele descanse, ele não seja manipulado constantemente. Então, isso é primordial. Então, a equipe de enfermagem, ela tem domínio sobre isso, sobre os processos institucionais, sobre limpeza, sobre manuseio, sobre coleta de exame. Então, a equipe de enfermagem, ela é primordial na assistência ao prematuro. E sempre seguindo o protocolo pediátrico, né? Institucionais. A gente tem, aqui no Brasil, algumas, inclusive o regional e a maternidade Cândido Mariano, eles estão no processo da Qualinel, que no Brasil existe a Fiocruz, né? Então, no Rio de Janeiro, geralmente. Então, eles estão no processo de unificar, padronizar protocolos
institucionais de neonatologia no Brasil inteiro. Olha, isso é uma Então, coisa boa. todos os hospitais, então a Maternidade Cândido Mariano regional também, né? Inclusive, a Maternidade Cândido Mariano, ela ganhou o título de Hospital Amigo da Criança. Isso. Então, é um título do Ministério da Saúde que abrange a questão da humanização da assistência, do aleitamento materno e também da saúde da mulher e do bebê. E isso é muito importante, né? Assim, criar esses protocolos e assistência e enfermagem, a equipe de enfermagem, técnico e enfermeiro, então eles são essenciais para o cumprimento disso. Então eu sempre, assim, eu sou apaixonada por essa profissão, porque sem essa profissão não existe melhora do paciente. O médico vai lá, avalia o bebê, o físio vai lá, avalia o bebê, mas a enfermagem, ela atua diretamente. Ela faz o negócio acontecer. É quem está cuidando dos guerreiros, Isso. né? É quem está ao lado. É Isso. um trabalho de doulagem, só que com os bebês. Isso mesmo. É não deixar jamais. E a gente vê a instabilidade clínica imediata. Então, a gente vê. Então, a gente já aciona a equipe quando a gente vê instabilidade. Então, tem que ter realmente amor, prática, teoria, mas também, assim, paixão por isso. E tem que ter esse protocolo dessa linguagem, porque eu sou super a favor desse alinhamento profissional, porque senão a gente vê um cenário muito distante, né? Tem o profissional A, um profissional B, eu tenho a minha forma de trabalhar, você tem a sua forma de trabalhar. Isso mesmo. E aí, no final das contas, aí a gente desce a régua, né? Porque aí é o bebê que sente tudo isso. Isso mesmo. E do outro lado da ponta da estrela tem os pais que não sabem com quem está falando, quem está cuidando dos seus filhos, porque eu aqui nesse Novembro Roxo, eu me coloco no lugar dos pais, né? Porque eu fico extremamente agradecida quando a gente tem um bebê ainda em processo de recuperação, seja numa UTI, sendo cuidado por profissionais. E como você falou, não tem muito o que se fazer, né, enquanto pais. Ai, mas tem. Não, tem, mas não nesse sentido do zelo, de desse assistência, cuidado, dessa sim, linguagem, sim. assistência técnica, de olhar, aconteceu alguma coisa, apitou uma máquina, lá, o que eu vou fazer? E uma né? coisa interessante que você falou, que muitos ficam assustados, né? Porque apita uma coisa, apita outra, aí eles ficam, eu sempre falo, olha pro bebê, foca no bebê, porque, assim, ele precisa de você focado nele, porque ele precisa ouvir sua voz. Então eu sempre falo, sempre a gente auxilia na lavagem das mãos, então é primordial, os pais sempre têm essa orientação, mas eles podem tocar no bebê. E eles ficam 24 horas, isso mudou, isso foi, assim, de uns tempos pra cá, porque antes, pai e mãe tinha horário, principalmente pai. Era visita, né? Era visita, mas hoje, não. Mas nós temos ainda alguns cenários aqui na nossa cidade que os pais não têm acesso livre e, inclusive... Ai, lá vai eu botar os fogos nos negócios. Só é interessante assim, né, Já sabe, né? Posicionamento, né? Posicionamento é trazer a tudo verdade. na vida, né? Mas assim, é do direito da criança, tá, pai e mãe? Mesmo que você às vezes receba aí algumas informações de que você não pode, mas o Estatuto da Criança já prevê isso. A criança tem direito ao acolhimento, tempo integral ao lado. Então, não abra mão do direito do seu filho, da sua filha, por favor, mesmo que alguém diga para você que você não pode, ou que você tenha que voltar só daqui a algumas horas, porque isso me corta o coração. Isso. E assim, e a gente também, quanto equipe, né, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber se comunicar com os pais que estão também sendo internados ali naquele momento. Exatamente. E muitas vezes são meses, né? Exemplo, uma prematuridade extrema, a gente vê 27 semanas, e vai continuar a gestação fora do útero aí entre 2, 3 meses. E muitas vezes, eu gosto sempre assim, agora é a psicóloga falando, né? Aqui às vezes a gente vai dividindo os nossos papéis. Mas como psicóloga, perinatal, parental, eu gosto sempre de reforçar que a enfermagem, principalmente a neonata, que está ali cuidando do seu bebê na UTI, ela tem tanta responsabilidade com o seu bebê que ela vai ainda tentar te dar um suporte. Mas é claro que esse tentar, eu já disse isso num outro episódio, que quem tenta não consegue, quem tenta não faz por inteiro, quem tenta não faz uma entrega que você de fato mereça. Então é importante que você busque a psicóloga, assistente social,
E se a instituição não te oferecer, tem profissionais fora, por favor, me coloco à disposição também através do Instituto da Papo de Gaia para poder auxiliar, te escutar e a gente buscar metodologias, formas de suporte emocional, mas que não sobrecarregue a enfermagem, né, a neonato, porque é meu filho essa noite, minha filha isso, o que aconteceu? Às vezes a pessoa passou com corres. O que acontece muitas vezes nos bastidores das máquinas apitando e essas pessoas sem dormirem, é que você não Inclusive, sabe. essa noite, nossa, foi tenso. Foi puxado lá na UTI, né, Kessia? Foi, mas a gente, né, conseguiu estabilizar a situação. Agora, nesse mês, né, que nós estamos falando sobre prematuridade, Kessia, qual que é o seu olhar enquanto enfermeira neonata nessa relação dos desafios de um prematuro? Ok, né? Você deu um case aqui de um bebê de 23, 24 semanas que precisou ir para uma UTI e tudo mais. E aí, qual que é esse primeiro desafio que você olha e fala, bom, esse bebê chegou e esse bebê precisa de... Olha... Primeiro, eu acredito que precisa de, primordialmente, assim, assistência imediata, né, técnica, né, porque o bebê precisa de assistência técnica. E segundo, de humanização de toda a equipe. Tanto, eu não falo só da humanização da equipe para o pai, quanto da humanização do pai para a equipe. Porque o que você falou agora foi primordial, porque nós temos as nossas fragilidades e dificuldades. E são muitas. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, ali nos bastidores, a gente corre para fazer o possível no impossível. Porque muitas vezes, assim, geralmente, assim, vai fazer uma coisa ou outra, tem processos, aí a gente pega a medicação na farmácia, aí não libera, aí corre e vai pra um lado, aí abre o carrinho, não tem isso, o carrinho de parada não tem aquilo. Então, a gente vai correndo contra o tempo. E às vezes mais de um bebê pedindo ajuda. Mais um bebê pedindo ajuda. E assim, eu acredito que os pais de UTI, mãe e pais de UTI, como você falou, eu acredito que tem que ter um acompanhamento especializado. Porque não é fácil, né? Você tá ali todos os dias, indo ver seu bebê, tendo ali o bebê real e imaginário ali naquela cena. Então, é muito complexo, é muito complexo. E os sonhos, né? De uma construção. E aí, aqui dá pra gente abrir uma janela, né, Joyce? Do como que eu tô... gerando essa expectativa de achar que eu vou ter o meu bebê, vou sair de lá... E com o meu bebê em casa, e de repente o planejamento, fiz a mala, contratei doula, né? Tive um parto normal ou uma cesárea de emergência. Sim. E aí, de repente, bum, nada saiu como planejado. E aí, é claro que eu concordo com você, a equipe, ela tem que estar preparada para essa situação, não buscando culpados, não existem culpados, não. Por favor. E muitas vezes o que acontece, a mãe chega, porque a gente já tem culpa, né? Mãe, nossa, é a culpa em pessoa. Tudo se culpa. Ai, meu Deus, eu fiz isso, não era pra eu ter feito. Ai, meu filho fez isso, foi culpa minha. Ai, eu não tive, né, uma boa assistência pro meu filho, tá, aí tá acontecendo isso. Mas a primeira coisa que a mãe tem que pensar quando acontece, né, de ser mãe prematura, é de que eu sempre tenho um verso comigo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algo vai cooperar ali, né? E os pais, realmente, assim, que entram ali na UTI, saem diferentes. Principalmente na questão da esperança, na questão da fé, na questão da resiliência, sabe? Eu sempre gosto de falar para os pais, eu até entrego às vezes um recadinho, no Dia das Mães eu fiz isso, um recadinho assim, se ganhou peso, feliz, fique feliz. Se perdeu, resiliência. Porque a única coisa que seu bebê precisa é de você. Que lindo. Então ele precisa de você. Então a gente fez umas lembrancinhas para as mães, tudo, eu entreguei para a mãe e eu percebi que aquilo ali fez uma diferença grande. Então muitas chegam, erguem as mãos em cima da incubadora, conversam com seus bebês. Então esse vínculo fora do útero, ele é primordial. Então o que a mãe e o pai precisa pensar ali naquele momento, que você não tem domínio sobre a assistência, mas você tem domínio sobre o amor. O amor. E existe um medo, né, Kessia? Existe um medo mascarado aí por trás,
que é o medo do vínculo. Sim, o medo do vínculo da perda. É. Então, eu falo isso para você com todo amor e carinho, porque quando eu acompanho as minhas mães e os meus pais, que precisam viver esse movimento, né, alguns se isolam. E é claro que se isola porque a sociedade, ela é muito crítica, né, e muitas perguntas, o que aconteceu, e os pais, eles não estão prontos para responder. Eles estão no processo de entender o que está acontecendo tudo. Então, espaço, né? Antes de tudo, espaço. Respeito, né? Respeito, né, Joyce? E aí, quando você olha para uma mãe, assim, na gestação mesmo a gente já fala, você conversa com seu bebê? Você põe a mão na sua barriga? Nossa, isso, o vínculo, porque o bebê, ele sente, nossa, é incrível. O exemplo aconteceu de um pai, colocava uma música pro bebê na barriga, e a gente via que ele no tubinho chorando, porque eles ficam, né, no tubinho chorando. Aí, geralmente, a gente não autoriza celular próximo, né, por conta da questão de risco. Mas ali a gente viu aquele momento ali, ele colocou assim longinho, colocou o som, ele parou na hora de chorar. Olha aí. E como que seria interessante se a própria família, os pelo menos que tem esse vínculo já estabelecido na gestação, ter essa fala com a equipe NEO, né, Kessia? Imagina, né, Joyce, você tem um bebê, passou a sua gestação inteira ouvindo uma música, cantando para o seu bebê, música A, B ou C, e aí acontece uma situação dessa, você chega lá para a enfermagem e fala, olha, é possível colocar em algum momento ao longo do dia essa música para o meu bebê? Eu não sei se isso é possível lá dentro. Assim, existe alguns processos e protocolos, porque infelizmente, como a gente lida muito assim com várias pessoas, eu acredito que tem que individualizar. Né? Mas assim, isso não é humanizar? Sim, é humanização. É humanizar, não é? O contato pele a pele, né? É humanização, colocar precocemente, que isso é comprovado cientificamente, que provoca no bebê alterações hormonais que facilitam a recuperação do bebê, mesmo ele prematuro extremo, colocar em contato pele a pele. Essa questão da música, cantar, então isso é importante. Mas deve haver, né, uma conversa entre a equipe para que possa, né, tem que ter uma sugestão, talvez. Eu acho que o que a gente está falando aqui, antes de tudo, vai passar por um processo de sugestão. Isso. Porque, de análise, né? E aí que todo mundo lute com as nossas sugestões aqui. E aí vai do acolhimento da equipe, né? E também dos pais, porque eu tive... não foi prematuro, mas eu tive um tempo que eu fiquei internada com o Arthur. E faz toda a diferença, porque você tá ali sem saber, você tá se culpando, né? É óbvio que você tá se culpando. E aí, às vezes, eu não tinha uma outra pessoa pra estar ali trocando, então era sozinha, né? E aí, se a equipe é uma equipe que não te acolhe também, aí fica naquele embate. Você é ríspido com a equipe e a equipe é ríspida com você, né? E é o que acontece muito, porque muitas vezes, né, a gente observa alguns pais que em alguns momentos, né, chegam com rispidez, assim, cobrando a equipe, tal, cobrando toda a equipe. Então, eu acredito que se houvesse essa base, né, desde o início ali da convivência, porque você vai virar família ali, você vai estar todo dia ali, você vai estar vendo seu bebê, você vai estar ali com a equipe. Inclusive, até soltou aí na mídia uma famosa, né, a Nadia Haddad, que ela teve bebês prematuros extremos, acredito que foi com 24 semanas, né, muito baixo peso, acho que menos de 500 gramas. Um faleceu, eram gêmeos, e o outro saiu de alta depois de 7 meses. E eu achei lindo a despedida deles, porque eles fizeram um vídeo com a equipe e viraram família. Então é isso, né? Então a gente precisa ser família da família. E nós temos muito poucas, na verdade, recortes dessas histórias. Muitos ainda tentam até vamos fingir que a nossa vida agora começou e a gente não quer lembrar, não quer passar, porque às vezes pode ser um processo doloroso e entendemos isso, mas quando há um desfecho de um processo de superação, eu sou super a favor de que todo mundo tenha que vir fazer seus relatos. Sim. Nós precisamos ter mais relatos sobre isso. É verdade. Então, como é que a gente... Incentiva, né? Outras pessoas, assim, né? O podcast hoje, ele tem esse propósito, essa missão, naturalmente, que é de abrir esse diálogo, porque são coisas que a gente não fala,
Nós não temos esse hábito de contar o que acontece. Por exemplo, eu vou perguntar agora para a Kessia, para ela contar um pouquinho sobre os bastidores agora. Ai, nossa. Prepara aí, Vai Kessia. colocar fogo no parquinho, Marisa. Não, a gente só quer saber mais. Vamos tirar as cortinas de fumaça Vamos. para que as pessoas entendam naturalmente como que esse cuidado, como que é esse protocolo no dia a dia, qual que é a rotina que você tem, né? Que horas você entra, que horas você sai, qual que é a primeira coisa que você faz, vai lá dar bom dia para todos os bebês. Eu faço isso, boa noite. É bom boa noite, até pra tirar o medo de quem tá aí, não achar não ver a UTI como algo extremamente ruim. E olha, uma coisa que antigamente, e ainda existe muitos profissionais, que o bebê não era visto como um bebê que tivesse dor. Então a gente fazia os procedimentos, o bebê lá gritando, se esgoelando, então não tinha algumas estratégias de amenizar ali aquela dor quando for fazer algum procedimento. Hoje tem. Então, geralmente, quando a gente dá enfermagem, porque geralmente o enfermeiro que colhe os exames dentro da unidade neonatal, então tem o técnico de laboratório que busca esses exames, porque são bebês, assim, de fragilidade capilar, né, que assim, as veinhas são muito sensíveis. Então, é o enfermeiro neonatologista que faz essa coleta. E a gente tem algumas estratégias de amenizar essa dor do bebê que antes não tinha. Vocês usam técnicas de extragestação? Sim, nós usamos o rolinho, né? Então a gente faz a sucção não nutritiva com o dedo enluvado, porque a gente não pode oferecer chupeta, mamadeira, outros bicos, porque até mesmo impacta muito grande a amamentação. Mas a gente sabe que a sucção não nutritiva, ela calma o bebê. Então a gente faz a sucção não nutritiva e faz o rolinho com o bebê, a gente expõe só o membro que vai ser trabalhado, né, manuseado, e o ideal é que seja 2 pessoas. Então, um faz esse método não farmacológico de dor, né, analgésico não farmacológico, e o outro colhe os exames, né. E o que é que eu faço, assim, na minha rotina? Geralmente, atualmente, eu estou rodando toda a UTI neonatal, eu não sou fixa de um setor, então eu rodo tanto a unidade de cuidados intermediários quanto as UTIs neonatais, né? Lá no hospital nós temos 3 UTIs neonatais e 2 UTIs, assim, SUS e uma convênio, uma unidade de cuidados intermediários, na verdade. 3 UTIs neonatais, misturado SUS e convênio também. E a unidade de cuidados intermediários, que é SUS e uma parte convênio. E eu rodo ali aquele setor. Então, a primeira coisa que eu vou é justamente fazer isso. Eu geralmente eu recebo o plantão, né? A colega me passa o plantão, o que aconteceu com os bebês, as pendências que tem, alguma coisa importante para passar. A gente tem geralmente um documento que a gente escreve, né, porque a gente precisa registrar, né, tudo que acontece, as pendências, para passar no plantão. E eu vou avaliar os bebês, né? Então eu dou boa noite para os bebês. E muitas vezes a gente é tão técnico que muitas vezes a gente abre ali a portinhola, né? Que a gente põe os bracinhos ali na incubadora. Se você tiver interesse, põe ali na internet, né? Incubadora, que é muito legal, assim, é uma tecnologia inovadora, porque antes, né, o método canguru era utilizado. Então, os hospitais que não tinham incubadora, as mães ficavam com os bebês contato pele a pele, porque é o calor, né? O bebê precisa sentir o calor. E muitas vezes o profissional chega lá e mexe no bebê, abre, não pede nem licença. É um ser humano que ele entende, mesmo ele sendo bebê recém-nascido, mas ele tem sensibilidade, ele é sensitivo demais. Então, a gente precisa, eu dou boa noite, né, observo, né, assim, dispositivo, né, vejo se tem alguma alteração, se tem alguma assadura. A barriga a gente observa muito, então a gente faz o exame físico do bebê. Então, eu faço em todos os leitos. Após tem um horário da dieta, né, então a gente sempre prioriza, o horário da dieta é sagrado. Aí o bebê come e depois tem que dormir. Esse é o leite pasteurizado. Geralmente, infelizmente, né? Até eu faço uma super pedido, pode fazer. Isso, eu faço uma sensibilização para as mães, né, que tem leite excedente ao seu bebê, doem, porque é primordial. Doação de leite humano salva a vida de um bebê prematuro. Como eu falei, o estômago do bebê, o intestino, ele é muito imaturo. Quando a gente, infelizmente,
quando não tem o leite humano, então a gente usa uma fórmula específica, o médico prescreve essa fórmula específica, só que a gente vê muita interferência na saúde do bebê quando se faz essa fórmula. Uau. Porque o leite humano, ele é específico pro bebê. Principalmente prematuro. Às vezes a gente sempre orienta a mãe do prematuro ir logo no banco de leite para começar a estimular, para ordenhar e retirar o seu próprio leite e dar pro bebê. Sim. Porque é o ideal. Porém, né, devido a essa questão, né, também psicológica, a gente sabe que envolve muito a produção de leite, né? Então a gente precisa muito das doadoras. Então você que tem leite excedente, liga lá para a Maternidade Cândido Mariano, ou para o Regional, ou para o HU, são bancos de leite aqui do estado. A Santa Casa também. A Santa Casa também, isso mesmo. Próximo da sua casa, eles vão lá na sua casa e levam tudo, kit, e vão buscar e levar na sua casa. Você não vai fazer nada, só ordenhar. Auxilia, explica. Explica. E assim, você vai salvar vidas, porque a gente vê a diferença do leite humano, do bebê prematuro, e quando não é feito o leite humano. Imagina como que é, o bichinho já tá ali, precisando de todo um cuidado e ainda tem essa interferência. Essa interferência, que assim, infelizmente a gente tá com uma baixa, né, que quando acima de um volume, exemplo, 50 ml, não tem. Aí prioriza pro bebê que tá fazendo menos ml, exemplo, prematuro extremo, que faz 12 ml, 10 ml de leite, de 3 em 3 horas. Então prioriza para aquele bebê mais novinho, né, do que pro bebê que tá fazendo 50 ml. Ai, meu Deus, isso aí já são os protocolos que doem, né? Porque infelizmente é por isso que é importante a doação. Então, a gente, doação por é favor, primordial. hein? Doem, Vamos gente, doar doem. leite. Opa, isso aí é um assunto que a gente depois vai colocar, vamos estampar mais esse mês também. Isso, de Eu doação. sei que, como a gente tá nós estamos no mês roxinho, acabamos de sair no mês de agosto, que é o mês de incentivo ao aleitamento. Mas tudo é interligado, gente. Mas a amamentação é prematuro, é tudo. E roxo com dourado é a coisa mais linda, que gente. lindo. Super funciona na paleta. A gente tá brincando aqui, mas é assunto sério, tá bom? E aí, Kessia, você então fica quanto por quanto geralmente, nos plantões? Nas UTIs, né? Isso. A maioria dos leitos, a gente tem UTI que tem 10 leitos, outra que tem 8 e outra que tem 8. Tá? São 3 UTIs. Então, geralmente fica um enfermeiro para cada 10 leitos. Aí depois fica um enfermeiro para 8 leitos, um enfermeiro para 8 leitos. E tem a equipe de técnicos de enfermagem, né? Porque a equipe de enfermagem, ela é o enfermeiro e o técnico. Então, técnicos de enfermagem, geralmente nessa UTI de 10 leitos, então ficam 5 técnicos, então um técnico para 2 pacientes, que são cuidados intensivos, né? Então, a gente tem no protocolo do COFEM, a gente tem o dimensionamento de enfermagem. Então, o hospital, ele segue esse dimensionamento, né? Para dar uma assistência qualificada. Então, nos cuidados intensivos, então é um técnico para 2 pacientes. Aí já na unidade de cuidados intermediários, que a mãe tá lá junto, geralmente na unidade de cuidados intermediários a mãe fica lá com o bebê 24 horas, infelizmente na UTI a gente tem esse processo do pai e a mãe entrar, só que estruturalmente a gente não tem estrutura física pro pai e a mãe ficarem o tempo inteiro. Então, geralmente a gente prioriza, né, que o pai e a mãe fiquem o tempo inteiro na unidade de cuidados intermediários. Mas tem casa da mãe gestante, tem suporte, né, para principalmente mães de fora que vêm e voltam, alimentação, tudo isso o hospital, instituição, né, isso também é padronizado, assim, na maioria dos hospitais, né, alguns não falam. Tirando, eu acho que o mais bonito de tudo que eu já vi a nível de atendimento para prematuridade e partos também é a Sofia Feldman, né? Ah, sim. Porque nós temos no Sofia vários setores já separados, né? Onde naturalmente tem esse acolhimento, são casas, né? Isso mesmo. Você já teve, Sofia? Já, você sim. Teve, então eu lembro que você me contou que você teve. E são casas próximas, é muito. E tem roupa de lavar, tem máquina de lavar, tem cozinha, tudo, é uma casa. Vivência. É uma vivência. É uma vivência é incrível, domiciliar Sofia. dentro. Gente, é sonho, viu? Pesquisa e em SUS, Sofia Feldman. gente. E é SUS. E é SUS. Por isso que eu acredito que é só você fazer. Porque não tem o pessoal, particular, não sei o quê. Gente, o SUS
bem feito é a melhor coisa do O mundo. SUS funciona. O SUS funciona. É o que eu mais ouvia na época da enfermagem da faculdade. E tinha um professor que ele sempre falava assim, o sistema, ele é pra funcionar assim, de uma forma incrível. Absurdo. Incrível. É lindo. Se você pegar as leis, se você pegar as normas, é tudo perfeito. O problema são as pessoas. O problema são as pessoas, gente. Ô, gente. É isso. São pessoas Falei, cuidando de pessoas. São Falou. pessoas, Tá certo. Vamos abrir. Porque aqui no podcast você sabe que a gente abre mesmo nossos corações, nos posicionamos e tá tudo bem. E quem tá nos ouvindo que não é a favor, tá tudo bem também. E a gente, cada um luta e escolhe as suas lutas diárias. E tá tudo certo. E Kessia, a gente falou um pouquinho sobre essa relação, né, da enfermagem neonata com os pais, falamos da relação neonato com as crianças, sendo cuidadas por vocês lá dentro das instituições. E aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre essa relação, que é como é que é passado, o que vocês buscam de ver entre psicologia, comportamento, orientação, para os pais que estão aí já. Há quem já saiba que vai ter um prematuro e aqueles que são pegos de surpresa, né? Como é que é essa orientação? Como que vocês, naturalmente, assim, existe um protocolo também para isso? Existe uma forma que as enfermeiras falem de acompanhamento diário, para até construir esse vínculo, né? Porque até você poder dizer assim, ir lá dar um abraço e você gerar uma proximidade, naturalmente você precisa receber algo para saber o que fazer nessa situação, uma preparação. Isso mesmo. Existe isso? Vocês têm ou cada um faz o seu? Olha, dentro ali da assistência, a gente tá caminhando para ter esse processo. Mas, infelizmente, a demanda é muito grande e a gente não tem, vamos dizer assim, esse preparo ainda institucional. Não tem um treinamento, vocês não tiveram, não Estão existe em ainda. construção. Tá rolando. Devido a essa questão da Qualinel, aí a Isso. gente tem também rodas de conversa, tá acontecendo roda de conversa com as mães ali que estão internadas também junto com os bebês prematuros, né? Porque a gente considera que elas Porque estão isso tudo internadas. é muito novo. Sim, porque... Se nós estamos falando de roda para gestante, para olhar para a parte, imagina para quem está vivendo acolhimento de prematuridade. E é totalmente diferente você estar num ambiente que não é o seu conhecimento. Então, a gente da equipe de enfermagem, o que eu digo, que muitas vezes, a gente mesmo da equipe de enfermagem, eu falo, né, por nós, porque eu vejo isso. A gente olha assim, nossa... julga muito. Ela só fica olhando pro apito do monitor. Eu já falei pra ela que olhasse pro bebê e tal. Só que é tudo novo pra ela. Tudo novo pro pai. Então a gente muitas vezes tem esse preconceito tecnicista ainda. Que eu trabalho muito em mim. E eu acredito que deve ser trabalhado em cada profissional que trabalha com a neonatal, né? Com a unidade neonatal. Isso te incomoda um pouco? Eu vou te interromper, porque eu preciso enaltecer isso. Porque você é uma profissional diferenciada. Quando os nossos caminhos se cruzaram, eu disse isso pra você quando você veio fazer o curso de doula. Faça. Faça, porque você vai levar isso para todos os ramos da sua vida. Quando a gente traz esse acolhimento que, né, a Joyce também está aqui e vai enaltecer também, e eu tenho certeza que você está sendo luz onde você está. Ah, eu agradeço. Porque, até me emociona. Porque eu sei e eu tenho a oportunidade e a satisfação de fazer parte da sua vida. E sei o quanto que você se espelhou, assim, investiu em você mesmo, na Kessia, pessoa, para estar à frente de situações tão sensíveis. E que assim, eu desejo, e agora que eu já tô, né, ó, as mãos né, emanando aqui para você, recebe, que você se multiplique, Kessia, lá dentro, que você continue a contagiar as pessoas que estão com você, com as crianças, com as famílias, porque precisamos de pessoas mais como você. E eu sei. Então, e foi uma decisão difícil, mas eu senti, sabe, assim, até a gente conversando uma vez, eu senti esse chamado que eu, assim,
de estar ali naquele lugar, enfrentando as situações adversas, que são muitas situações que a gente vê. Ai, questões assim, porque eu sou uma pessoa, sou nordestina, né? Eu falo e grito mesmo, assim, e sou justiceira. Sou uma pessoa, mas assim, eu tenho aprendido tanto que muitas vezes no meu agir eu posso fazer uma diferença maior do que no meu falar. E eu tô trabalhando isso, e eu tem situações lá que eu tô vivenciando isso, e eu tô vendo realmente assim que Deus tá me conduzindo, graças a Deus. E assim, eu vejo que não é fácil a gente ser diferente no ambiente, que muitas vezes, né, como eu te falei, né, existem situações que a gente não é humano, né, mas a gente precisa ser, pro bebê, pra família, pra nós mesmos, pra equipe, né, porque a gente lida com pessoas, né, pessoas são difíceis, né. Tem uma sensação que eu trago isso desde quando, naturalmente, imagina, são 10 anos com essa sensação e ela nunca me abandonou. E essa sensação, mais uma vez, eu acredito que ela possa ser replicada em qualquer situação humana, que é, se você terminar um serviço, um atendimento, uma assistência com um coração leve, você fez o seu trabalho, você fez o que você foi necessário e você entregou o que era preciso naquele momento, para aquelas pessoas, para aquele bebê. Agora, se você sair do seu trabalho, de uma função, de um serviço, enfim, com uma sensação de que parece que eu poderia ter feito diferente, pesada, ou ainda não entendi, reveja. Porque possivelmente tem coisas dentro de você que te incomodaram. E se te incomodou, é porque fisgou algo dentro de você que precisa ser trabalhado. É verdade. Então, que a gente não nos permita adormecer o tempo inteiro para não gerar algo natural. O bebê aconteceu. Natural. O pai assim não sei mesmo. o que. Natural. Não é para ser natural. É para gerar sensações. Isso mesmo. E o que você faz com essas sensações é que vai trazer para você o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É verdade. Então é algo que essa autoavaliação, ela é muito pessoal. É muito pessoal, né? Mas é extremamente importante quando a gente está falando de pessoas que cuidam de pessoas. Isso Imagina mesmo. você que, além de cuidar de pessoas, são pessoas pequenininhas. Pessoas pequenininhas que não falam, choram. Tem que ter uma leitura baixa lá de... Mas lembrar também que vocês precisam se cuidar, né? Nossa. Porque muitas vezes a gente vê Isso é primordial, a enfermagem, que é aquela corrida, né? E você não para pra se cuidar, e aí quando você tá doente também, né? Por dentro. Então as instituições também precisam olhar isso, assim. E doença física, porque ó, teve uma noite aí que eu trabalhei, menina, eu esqueci de tomar água. Olha aí. A noite inteira. E aí, com isso, nós temos cada vez menos profissionais que querem trabalhar, porque Isso. ainda Esgotado, há um ambiente de trabalho para esgotamento profissional. Isso mesmo. E como a equipe de enfermagem é ali a base ali, nossa, um peso de responsabilidade é muito grande. Vai tudo, né? Eu Tudo sou extremamente apaixonada pela enfermagem. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto que eu sou muito grata pela enfermagem, porque aprendi muito, tive a oportunidade de ter pessoas maravilhosas ao meu lado e vejo a diferença, né, das assistências. Agora, esse autocuidado é da enfermagem, é da doula, é do médico, todas nós, né? é de todos, é a de assistência à saúde toda, né? todas, assim, que é a síndrome do onde cuidador, né? Que isso é um assunto que uma hora a gente abre essa caixinha, mas se... A síndrome de Burnout também, né? Pois é, a gente entra nessas síndromes todas e uma coisa carrega a outra e no final o teu tempo de vida ela vai finalizando, não tem jeito. E a tua qualidade também vai diminuindo. Porque quem é que vai trabalhar... Não aguenta, né? Tem uma Né, hora que seu Joyce? corpo vai pedir arrego. Não, ainda mais numa jornada, porque pra você tá de noite, né? Eu tô à noite, Kércia? eu faço 12 por 36. Uau!
Ou seja, hoje ainda, daqui a pouco da Não, podcast, ontem, você vai pra maternidade. ontem, né? Eu tava ontem, aí geralmente hoje eu tô descanso, aí amanhã de novo. Aí geralmente a gente tem uma folga por mês, às vezes a gente faz uma troca ou outra com um colega pra tirar um dia. Pelas necessidades, por favor, somos todos humanos, Isso. né? Vamos olhar para nós com todo amor e carinho. Isso mesmo. Ai, Kessia, vamos lá então. Pra gente estar chegando no finalzinho do nosso podcast, vai rápido, né? Quando a gente Então, fala foi do tão que gostoso, ama, né? Foi tão Bom, gostoso. E aí, para encerrar, eu gostaria que você falasse, né, sobre os cuidados. Vou até reformular essa pergunta, porque agora até eu fiquei meio perdida na minha própria pergunta. Bom, o que você poderia trazer em relação a esse olhar de fala, né, dos pais quando estão vivendo essa situação? Como que você orientaria esses pais que entraram numa situação de vida integral com a UTI e aí tem que responder a essa família? O que você pode dizer para esse... Imagina agora que esse casal entrou com você na UTI, ele vai ter que passar por uma jornada. O que você pode dizer para esses casais? Eu sempre falo assim, para quebrar essa questão de ser um ambiente pesado, eu digo, seja bem-vindo. Porque você vai ter uma história agora. Você vai começar uma história, né? Vai ter situações que você vai precisar ter resiliência, ter fé. Mas vai ter situações que você vai vibrar também. E eu sempre, assim, converso com os pais e eu falo isso. Que, assim, maior do que toda assistência técnica é quando o pai e a mãe, eles têm ali aquele pensamento independente, né? Aquele pensamento positivo, que faz muita diferença. Quando a gente vê, como você falou, né, ali o luto, ali a questão de não se apegar, ter medo de se apegar, e isso é muito prejudicial pro bebê. A gente vê, a gente até comenta entre nós da equipe multi, médico, físio, né, psicólogo, que quando os pais ele entram com aquela carga assim de negatividade, interfere muito na assistência. Nossa, é incrível. Porque você vê ali o desenvolvimento, porque assim, o desenvolvimento do bebê prematuro, ele é lento, porque ele está amadurecendo fora do útero. Então eu sempre falo, olha, você está gestando fora do útero, vai ser a mesma coisa. Então você vem, né, conversa com seu bebê, faz o que você fazia durante a barriga, conversa, canta, toca no bebê como se você estivesse tocando na barriga. Então eu sempre falo para os pais, então vocês precisam ter resiliência e esperança. E amor, assim, sabe? Que é o principal, que a gente vê que faz muita diferença. É difícil, né? Eu não fui mãe prematura, assim, meu bebê nasceu, meu bebezão grande, de 8 anos, nasceu termo. Mas eu vivencio ali histórias, né? Até mesmo uma médica, né, que trabalha lá na maternidade, ela é uma neonatologista, ela foi mãe de bebê prematuro, teve um parto também, que perdeu o bebê, infelizmente, prematuro também. E eu acredito que quando você vivencia de forma imersa, ali mesmo você não tendo essa experiência, mas você tendo empatia pela família, você trata diferente, não tem como. A empatia tem que existir, né? É a base para toda boa assistência humanizada, isso. né? Tanto que a gente usa agora muito essa fala, né, Jo? Não existe cuidado sem empatia. Não tem como você cuidar de alguém se você não for empático. Se você não olhar ele com um olhar pra ele, porque pra a empatia, muitos falam, empatia é você fazer pro outro o que você quer pra você. Não. É você fazer pro outro o que ele precisa pra ele mesmo. Isso. É um olhar de total entrega, né? De não ter, muitas vezes, um olhar para o umbigo, né? Então a gente esquece que tem um umbigo e começa a perceber a necessidade que o outro tem sobre mim. E o que eu posso fazer se está dentro das minhas possibilidades também, né? Então ninguém está falando aqui que faça algo que não esteja dentro das suas possibilidades. Mas que de repente você tenha uma solução. Eu mesma gosto de conectar pessoas. Eu não posso fazer muitas coisas, não sei fazer muitas coisas, mas conheço pessoas que podem auxiliar.
Então, conecte pessoas, né? Sim. E isso já é extremamente empático, porque você vai estar auxiliando, estando ao lado num processo. Isso mesmo. Kessia, que maravilhoso esse assunto da gente trazer num momento tão importante, conscientização sobre a prematuridade de uma forma tão leve, trazendo esse por trás, né, dos bastidores, que eu sei que para você também é uma novidade. Principalmente porque não queremos estar nesse lugar. Acredite, ninguém quer que você esteja, nem a Kessia, nem uma outra enfermeira, um médico. E eu vou reforçar mais uma vez, porque nós precisamos entender cada vez mais que os profissionais, eles estão ali. Claro que eu preciso também ser coerente com tudo isso, que é na relação de que cada profissional tem uma base diferente, um olhar diferente, uma formação diferente, uma informação e uma prática. Isso vai ter um embate para você, não só numa UTI, mas para a vida, qualquer profissional que você esteja sob um atendimento. Então, talvez na UTI não tenha algo que você possa dizer assim, eu gostei dessa enfermeira ou eu não gostei. Mas conversa com ela, traz a sua, derrame-se, né? Mesmo. Derrame-se para fazer a diferença. Conta para ela a tua história, mesmo que ela esteja corrida. E aí as enfermeiras na UTI que lutem. Porque a gente tem que arrumar o tempo. Porque aí isso a gente vai subindo, né? E vai chegando à direção, vai chegando aos corpos administrativos que geram todo esse tempo de lidar também com pessoas com necessidades, com sonhos, com os nossos filhos, né? E que esses profissionais, as enfermeiras neonatologistas, pediatras, físios, que toda estão a equipe, ali, né? Toda a equipe que está em atendimento, isso incluindo a físio, assistente social, enfim, que tenhamos esse espaço de acolhimento cada vez mais, né? Então, eu acho que eu tenho certeza que o nosso episódio de hoje vai trazer bons frutos, principalmente se você conhece uma mãe que está vivendo por essa história, com essa trajetória, encaminha esse episódio para ela, deixa seu comentário, marca ela aqui embaixo, possivelmente que vai estar aqui no nosso podcast para assistir quantas vezes for necessário. Então, Kessia, que maravilhoso mais uma vez ter você aqui. Só que não acabou. Chegamos a um momento que você já sabe que a Joyce já tá com aquela carinha ali, ó. Você já viu aquela carinha? Que é o nosso momento ping-pong, né, Joyce? Como é, gente? Vocês nem me falaram que tinha esse momento. Surpresa. Nós selecionamos, né, palavras que tem a ver com você. E aí você vai ouvir e vai falar de volta o que veio à mente. Então, você vai ouvir a palavra e aí a primeira coisa que vier à sua mente você pode falar. Tá bom. Pra começar, família. Base. Gestação. São tantas palavras, mas crescimento pessoal e tudo, crescimento da pessoa e do bebê. Neonatologia. Uma paixão. Davi. Minha vida. Que eu me emociono. Doula. Doula foi pode ser 2 palavras? Uma abertura de caminho. Foi uma abertura do meu caminho. Como você se vê daqui a 5 anos? Eu tenho tantos sonhos, eu sou uma pessoa tão sonhadora que, assim, eu fico assim, mas algumas pessoas querem ser tão sonhadora, mas eu gosto de ser sonhadora, sabe? Eu me vejo, a minha realização agora é trabalhar com minha missão, tanto na amamentação quanto nessa área de bebês, de UTI neonatal, trabalhando com minha missão. Deixa uma palavra para quem tá passando, né, tá passando por um momento em que o bebê está no UTI e que tá assistindo a gente, que a gente não fala só com o pessoal aqui da cidade, sim, né? Mas uma palavra assim de conforto para quem tá passando por isso agora. Eu acredito que, como eu falei, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está passando por essa situação, essa vivência,
creia que você vai sair uma pessoa diferente. Mas isso só depende de você. E o prematuro, ele é um pequeno guerreiro. Então ele ensina lições, mesmo sem saber falar. Mas pela situação que ele está vivendo, pelo seu crescimento, mesmo tendo um desfecho não tão lindo, né, que a gente vê alguns relatos de superação, mas com certeza aquele pequeno guerreiro vai te ensinar ou te ensinou algo. Então a gente precisa, acho que resiliência é a palavra-chave de pessoas, né, a gente também, pessoas que trabalham a enfermagem, tanto a equipe multiprofissional e os pais, a palavra é resiliência, você pegar ali aquela situação e transformar em algo positivo para você. E eu estou em construção, eu estou aprendendo isso e acredito que você também vai conseguir. Kessia, mais uma vez, gratidão por estar aqui conosco. Para mim é uma satisfação maravilhosa. Eu acho que essa palavra hoje não saiu tanto da minha boca, porque é como eu a vejo, né? Eu sempre me emociono, gente. Ai, como eu tô emotiva. Será que eu tô grávida? Bom, se você tiver, você tá no eu já falei, ó, esse ano a gente vai continuar aqui ainda, graças a Deus. E quem sabe, né? Esse ano de 2025. De 2025. De 2025. Porque 2024 já tá indo. Pode ser, né? Quem sabe? Estamos por aqui. Mas é isso. Eu te vejo, talvez não, com certeza. Eu tenho usado muito eu usei muito essa palavra hoje no nosso encontro podcast, maravilhosa, porque é a forma como eu a vejo. E não fazendo muito diferente da minha imaginação de quando eu a vejo de capa, né, todos os dias cuidando desses guerreiros, é porque você é uma mulher maravilhosa. E sem sombra de dúvidas, eu tenho mais uma vez a satisfação de fazer parte do teu roteiro curricular e fazer várias contribuições para a tua construção do ser. Não, e foi assim primordial, né? A Papo de Gaia foi ali a minha construção de autoconhecimento também, eu acredito. Né, que assim, eu fui me conhecendo, fui vendo lá internamente, né, o que realmente, qual era a minha missão, qual era o meu propósito de vida, né, e eu acredito que foi como eu falei, foi o caminho abrindo pra mim, né, para que eu pudesse ser realizada, porque é tão ruim, eu estava numa vivência de que eu estava fazendo aquilo, trabalhando, né, fazendo as coisas, mas aquela coisa mecânica, sem prazer. Automática. E isso é horrível, gente, não façam isso. Vão em busca dos sonhos de vocês. Isso mesmo. Vão em busca, corre atrás. E eu fico feliz em saber que eu vou alimentando os seus sonhos para que você cresça cada vez mais. Ai, muito obrigada, Joyce. Foi maravilhoso. Queridas, a delícia, né? Por nós aqui, você sabe, a gente emenda um podcast, vira aqui, vira uma rave pod, uma rave podcast, vira noite, dia, dia e noite, porque quando a gente está com pessoas que amamos, falando sobre temas que são tão importantes e que fica aqui um nó preso na garganta mesmo, que há uma necessidade não só de um grito, de uma fala, de um berro, mas que a gente possa levar isso cada vez mais longe, é para isso que nós estamos aqui no podcast. Então, que tenha sido algo extremamente importante para você, assim como foi para nós aqui. Quero agradecer mais uma vez e enaltecer também minha parceira que segurou firme, que na minha ausência. Joyce, muito obrigada, maravilhosa. Você também, minha parceira aqui, viu, gente? Vocês vão ver muito nós duas aqui fazendo e aprontando. E dizer para vocês que toda quinta-feira você tem um episódio com temas, não perde, porque Joyce e eu estamos suando a camisa para trazer pessoas importantes. E é claro que nós estamos sempre querendo ouvir você, então coloca aqui embaixo também nos comentários e indicações de pessoas que você queira também que a gente traga aqui para o nosso podcast. Temas, né? O que vocês querem ver aqui? Lembrando que quem está chegando hoje tem é o 29º, então tem muita coisa lá atrás para vocês verem. Mas coloca aqui o que vocês querem que a gente traga, que as doulas vão correr atrás para trazer para vocês. E é isso mesmo. Não deixe de curtir os nossos perfis no Instagram, Doulas de Gaia e o Instituto da Papo de Gaia, porque estamos sempre por aqui. E na dúvida, se tiver qualquer problema, o que você vai fazer? Chama a doula. Até o próximo nosso encontro. Tchau, gente.
123 Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-matogrossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br